Então, queridos, boa noite a todos mais uma vez. Shalom. Seja bem-vindo, meu pastor William e nossa pastora Tami. Amém. Deus abençoe vocês grandemente. Nessa hora, vamos dar início. Meu pastor Dani também entrou, Deus abençoe. E o nosso diácono Eudes Miller. Amém? Beleza. Tá, eu vou... Acho que agora ficou normal, né, diretor? Glória a Deus. Então, vamos iniciar. Amém? Estão me ouvindo, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa... Maravilha. Vamos orar então nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te engrandecer, te louvar e te glorificar, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Obrigado porque é o Senhor que nos conduz em toda boa obra e que através, meu Pai, desta mentoria de hoje, sejamos grandemente edificados, sejamos grandemente abençoados pelo Senhor. Que o Senhor mais uma vez derrame da tua graça, da tua verdade, da tua justiça, e que o Senhor nos ensine os teus caminhos, Pai, para fazermos com êxito, Senhor, a tua obra. Pai, lança por terra, Senhor, todo impedimento, todo embaraço, Senhor, toda artimanha do maligno, e que o teu nome seja glorificado através dessa mentoria. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe meu evangelista Neila também, que agora eu estou vendo aqui. Então vamos lá, queridos, olha só. Nós estamos retornando hoje, né, a nossa mentoria. Nós tivemos aí um pouco mais de um mês de stand-by, né, digamos assim, de um recesso. Mas estamos retornando hoje uma temática muito importante, né? Nós falamos anteriormente de outros temas bastante relevantes. Nós temos um link que eu sempre mando para vocês, que lá você pode acompanhar as mentorias anteriores, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Então, o link ele é privado, ou seja, né? Ele, aliás, é particular, né? O link, ou seja, você só consegue acessar se tiver o link. Então, tá separadinho, não fica aberto para todo mundo ver, a não ser quem tenha o link, né? Mas se você pesquisar no canal, você não vai achar, porque é só através desse link que nós liberamos o acesso, tá bom? Muito bem. Então, queridos, eu quero trazer hoje aqui um tema que estava, né, meditando, pensando, analisando, estudando, que é sobre paz, né? E o tema que eu coloquei para essa mentoria hoje é vivendo o reino através de uma cultura de paz na igreja. Então, assim, por que essa temática é tão importante? E você vai ver como ela é importante, como ela faz a diferença na nossa vida como líderes. Olha só, então assim, essa é uma temática tão importante que eu creio que vai cair talvez a sua ficha, como alguns anos atrás caiu a minha ficha sobre a importância de nós vivermos em paz, principalmente na igreja. E eu até arrisco a dizer que não é o único motivo, mas um dos principais motivos que leva as pessoas a saírem da igreja são os problemas de relacionamento. E esses problemas de relacionamento, eles afetam drasticamente o convívio da igreja e impede até o crescimento da obra de Deus, né? A multiplicação das vidas. Eu arrisco a dizer, talvez, que alguns, não sei se todos, eu estou só chutando, é só uma impressão que eu tenho, ou talvez alguns de nós, que não estamos, ou melhor assim, que tipo, nascemos numa igreja, que não é a missão, talvez hoje você está hoje na missão conosco, mas só para dar um exemplo, provavelmente você saiu da igreja que você estava por algum problema de relacionamento. E comigo não foi diferente. A igreja no qual eu saí, eu tive problemas de relacionamento. Mas eu dou aqui um desconto para minha saída, se é que eu posso dizer isso, porque eu era muito imaturo. E essa saída também me levou, inclusive, a aprender mais sobre
a importância dessa temática. E eu arrisco a dizer também que a maioria das pessoas que saem das igrejas são, uma boa parte, por problemas de relacionamento. De todas as ordens que você pode imaginar. Ou talvez alguns saíram da igreja que estavam por um outro problema. Talvez não foi um problema de relacionamento, mas talvez a igreja começou a andar para uma outra linha, né, que também isso aqui é possível, alguém sair porque a igreja começou bem, mas desandou tudo, e aí o clima e a convivência, a questão doutrinária, ambientação eclesiástica, enfim, tornou-se insustentável, né? Mas eu creio que a maioria saiu pelos problemas, provavelmente, de relacionamento. Então, assim, a paz ela é tão importante que nós somos convidados a observar essa temática tão importante, depois eu vou mencionar aqui, porque a palavra paz, ela é muitas vezes, ela está em muitos relatos bíblicos, né? Ou seja, nas escrituras ela está parece que Gênesis e Apocalipse, Deus falando sobre paz. Uma das grandes orientações do apóstolo Paulo para a igreja e para a liderança é a questão da boa convivência e de uma vida que reflita uma paz real, né? Então, assim, eu estou comentando essa temática porque eu creio que se nós aprendermos um pouco, com mais profundidade, essa temática tão importante sobre viver em paz, buscar a paz, ser um pacificador, implantando o reino, testemunhando o reino, eu creio que nós vamos avançar bastante no que diz respeito ao reino dos céus. Tem um ditado que diz, e é uma grande verdade, às vezes o casal só é conhecido realmente quando às vezes eles passam por um divórcio, né? É um ditado popular que tem. E ali você vai ver que no fundo, eles não buscam a paz, mas eles estão imbuídos de ódio, de ressentimento, de vingança. Ou como, por exemplo, né, já tivemos líderes que não estão mais conosco na missão, e alguns tiveram algum tipo de problema de relacionamento comigo em algum nível, e já teve situações de eu encontrar com alguns na rua e eu tentar ir falar e receber, por exemplo, eles virarem as costas para mim, né? Ou seja, não querem papo. E a atitude é como se aconteceu alguma coisa extremamente grave, né? E não foi, foram coisas pequenas, questão de convivência, de relacionamento, e até muita imaturidade, que levaram até rompimentos. Algumas vaidades também. Ou seja, então, no fundo, as pessoas, às vezes, elas não querem a paz, mas é algo que eu e você, como servos de Deus, devemos buscar. Numa discussão de um casal, por exemplo, numa briga ou num desentendimento, eles têm que, apesar das opiniões divergentes que existam entre eles devem buscar e ter um foco, que é a paz. Eles não podem perder isso de vista. Claro, eu sei que magoa, eu sei que fere, eu sei que muitas vezes não quer dar o braço a torcer, eu sei que às vezes tem alguém que tem mais razão na situação, mas ambos devem buscar a paz. Tá bom? Então, eu estou dando aqui uma introdução para a gente prosseguir aqui no tema, tá bom? Eu peço que você fique tranquilo, depois no final, se der tempo, eu vou deixar você fazer algumas perguntas, né? Nosso tempo é cronometrado, é 1 hora, mas queria fazer essa introdução antes de iniciar os outros slides, dar continuidade nos outros slides, porque eu vejo que é uma temática muito importante e nós precisamos, como líderes, trabalhar para que exista paz no nosso meio. Claro, às vezes a gente pode se desentender com alguém, a gente pode não concordar com a opinião do outro, a gente queria fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro jeito, mas eu devo buscar a paz de forma que nós possamos nos entender e buscar a melhor alternativa para evitar conflitos, né? E ainda que os conflitos venham, possamos lutar para a reconciliação e focar sempre na paz. Amém? Quem está entendendo, diga amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Dando para Amém. entender até aí, queridos, a introdução? Tranquilo, né? Então, olha só, um versículo base e uma frase, né? Ó, Hebreus 12, 14 diz, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então
Isso aqui é algo que eu e você devemos levar muito a sério, principalmente quando as nossas emoções querem dar, por exemplo, voadeiras do Van Damme, né, nas pessoas por aí, né? Então, mas é um mandamento, né, do escritor aos Hebreus para o corpo de Cristo. Siga a paz com todos. E aí tem uma frase, né, que eu achei interessante, que vocês vão ver mais ou menos onde que eu tirei ela. Fiz aqui um relance, fiz aqui um ajuste nessa frase para adaptar para nós. Ó. Com muitas bênçãos, vem grandes responsabilidades. Então, quanto mais nós somos abençoados por Deus, maiores serão as responsabilidades. Amém, queridos? Amém. Então, eu coloquei aqui algumas bases para viver em paz no corpo de Cristo e ser um pacificador. Queridos, problema nunca vai deixar de ter. O que acontece é que nós amadurecemos e aprendemos a ter habilidades, aprendemos a ter mais unção para resolver conflitos, intermediar situações, para manter sempre paz entre todos, né? Então, o primeiro ponto é que eu e você devemos ser um pacificador, como diz, né? Mateus 5, acho que versículo 9, que fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, eu devo ter o foco que eu devo ser um pacificador e buscar paz, porque isso vai glorificar a Deus. Não se trata, por exemplo, aqui, o fulano é besta. Isso aí eu não deixava passar uma situação dessa. Eu não estou dizendo que a gente não vai sentir sentimentos nesse sentido. Mas eu nunca devo perder o foco, que eu devo trabalhar para que haja paz. Não ser levado pelos sentimentos ruins, mas buscar a paz para que venha glorificar a Deus. Né? Um segundo ponto, devemos tirar a trave dos nossos olhos. Será que eu sou um discipulador, eu sou um pastor, eu sou um evangelista, eu sou um diácono, que de fato eu tenho uma clareza de que eu estou buscando a paz na minha forma de discipular, na minha forma de pastorear. Então, isso precisa estar muito claro diante de nós. Então, eu preciso tirar a trave, né, dos meus olhos para ver, poxa, realmente eu não tenho buscado a paz. Para mim, eu foco mais na raiva, mais na chateação. Eu perder não, que perca fulano, né? Que perca fulano, mas eu não vou perder, né? Então, esse tipo de pensamento não deve existir no coração daqueles que buscam a paz, né? Embora, como eu disse, nós seremos muitas vezes, na maioria das vezes, tentados a não buscar a paz. Restaurar mansamente, ou seja, eu devo ter um coração voltado para pacificar, de equilibrar as coisas, buscar o diálogo, buscar a boa convivência, buscar resolver as situações, não simplesmente ficar com ódios gratuitos, né, um do outro, ou por uma situação, ou se doer por um em detrimento de outro, no sentido de, entendeu? E não buscar isso. Então, eu devo, para mim, ser um pacificador e viver em paz, eu devo glorificar Deus, tirar a trave dos meus olhos no sentido de ver se realmente eu estou buscando a paz, restaurar mansamente e se reconcilie, né? Buscar a reconciliação. Então, isso é muito importante. Não ficar só nas impressões. Mas é porque eu fiquei com impressão. Isso não deve existir para aqueles que buscam a paz e querem ser pacificadores, né? Então, nós devemos desenvolver uma cultura de paz. Tiago 3, verso 18 diz, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Então, às vezes, nós perdemos a razão pelo nosso desequilíbrio emocional. Às vezes, nós temos até razão. Mas, como muitas vezes agredimos com palavras, agredimos com um tom de voz, né, somos duros no falar, aí a pessoa não quer se consertar e dá desculpa, eu sou assim. Não, você não é assim. Você foi feito uma nova criatura. Você pode dizer assim, olha, eu tenho dificuldade ainda para lidar, mas estou buscando a mudança. Isso que deve existir. Mas não bater e falar assim, mas eu sou assim. Né? Certa feita estava numa reunião que fiquei muito triste ao sair dessa reunião, porque eu percebo que não existe um desejo de paz no coração de algumas pessoas. Né? Você, às vezes, está conversando com uma pessoa, você está mostrando, e a pessoa fica focada, não, mas é porque eu sou assim, porque eu aprendi assim,
Aí você vê a pessoa não tem nenhuma base bíblica, a pessoa nem pondera o que eu estava ali como um líder maior, nem pondera o que eu estava colocando. Podia ter falado, se colocado no lugar de discípulo, de líder, e talvez ter falado assim, poxa, realmente, apóstolo, realmente, estou falando aí, né? Realmente eu não tinha entendido. Mas não, a pessoa entrou na reunião, fechado, saiu da reunião e até hoje não buscou reconciliação, né, da forma que agiu na reunião. Então é muito triste ter líderes assim, né, e fazendo a obra. Então é muito complicado isso, né? Então nós não podemos, em hipótese alguma, tudo bem, às vezes a gente está até certo, como eu falei, mas perdemos a razão pela nossa ignorância. Quantas vezes também em reunião, confrontando a pessoa, ela estava sendo confrontada para ser curada, para ser liberta, e ela não aguentou o confronto. Ela deu meia volta, muito obrigado, tchau, e foi embora. Né? Então, a gente não pode, né, permitir que sejamos assim. Então, o fruto da justiça semeia-se na paz. E para os que exercitam a paz, ou seja, o fruto da justiça, do equilíbrio, da boa razão, vai ser no bom diálogo. Claro que às vezes a gente se exalta, mas a gente tem a humildade de falar, me perdoe, eu me exaltei, né? Essa palavra também é para mim, porque todos nós lidamos com pessoas e os grandes problemas do reino, assim, não é o reino, diga assim, não o problema que é do reino, mas diga assim, os problemas que trazemos para dentro do reino são os problemas, os problemas de relacionamento, né? O problema da convivência, da tolerância, de ter paciência, de andar a segunda milha, né? Vamos avançar aqui, ó. Só para você ter ideia, existem mais de 420 menções da palavra paz na Bíblia. E então você pode ter certeza de que ela está no topo, né, no topo da agenda de Deus. No Antigo Testamento, a palavra por isso nós damos a saudação Shalom, porque eu entendo que ela tem um significado muito profundo, não somente de uma saudação, mas que ela realmente, eu estou profetizando paz, porque, querido, eu digo para você, se eu não tiver paz, eu não busco a paz. Quem entendeu? Anote essa aí para você. Se eu não tenho paz, eu não tenho como buscar paz. Eu não tenho como querer manifestar paz para os outros. Quando eu busco ser um pacificador, é porque eu já tenho uma paz interior. Embora a situação, ela me chateie por algum momento, né? Ela me traga desconforto muitas vezes. Então essa palavra shalom, ela tem essa ideia que não é apenas a ausência do conflito, mas significa integridade, segurança e completude. Então, o shalom não se restringe apenas à ausência do conflito, mas é aquela sensação de bem-estar e completude que abrange todos os aspectos da vida. Você ter paz nos negócios, na vida doméstica, ter um bem-estar físico, né? Bem-estar emocional e mental. Shalom é a palavra no Antigo Testamento para paz. No Novo Testamento, já traduzindo a palavra no sentido para a língua grega, é a palavra eirene. Por isso que tem, às vezes, aquelas pessoas que têm o nome Irene, né? Então vem dessa raiz, eirene, que quer dizer paz. Então o significado é unir, atar junto em um todo, ou seja, é a ideia de algo que é completo, é algo que está em paz. Queridos, não tem nada melhor do que você poder deitar na sua cama e descansar, ter um sono reparador de paz, de tranquilidade. Embora, às vezes, como eu disse, tem situações que nós vamos intermediar como líderes que nos tiram a paz. A gente fica um pouco atordoado, mas a gente ora, pede força a Deus, e Deus vai dar a sua paz, né, para que possamos, até porque muitas vezes vamos intermediar conflitos, né, e enfim. Então, este conceito traz à mente o que está lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, que diz, ó, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, ou seja, quando a ideia da paz é isso que nos toma por completo, né? Então, com Deus intimamente envolvido em nossas vidas, temos o dom desta habitação, né, que é a shalom ou a paz, né, que nós sempre falamos. Então, as bênçãos de uma cultura de paz. O evangelho, ele vai sair da teoria e vem para a prática. Eu sei que você sabe que nós devemos ter
ter paz. Eu também sei disso. Só que nós vamos testar isso justamente nas situações práticas. Então, eu tenho que pegar o evangelho que eu propago, acreditar, e trazer para a prática. Certa feita, nossa apóstola exortando um casal que ela estava discipulando, e falou, olha, e eles, né, já conheciam o evangelho, e ela falou, olha, está na hora agora de vocês pegarem tudo aquilo que vocês acreditam e colocar na prática, para o bom andamento do casamento de vocês, né? Então, é exatamente isso. Eu tenho que sair da teoria do evangelho e trazer o evangelho para a prática, né? Esse que é o nosso grande problema. Eu penso que nós temos essa grande dificuldade de colocar mais o evangelho mais em prática, né? Eu vejo que isso é um grande desafio que está sobre a igreja, mas nós vamos vencer, estamos vencendo a cada dia, amém? Por exemplo, uma cultura de paz, né, que eu tenho, que eu consigo implantar na minha congregação, ela protege a igreja de divisões. Por quê? Porque as divisões não é por conta de fofoca, não é por conta de desentendimento, de falta de respeito, de insubmissão. Então, tudo isso é porque a pessoa não está buscando a paz, não quer ser um pacificador, ela não tem um foco para viver bem com o outro. Então, quando eu começo a trabalhar para que essas coisas não existam, a paz ela vai se estabelecer, né, na liderança, né? Então, Deus nos ensina com nossos erros, com os nossos pedidos de perdão, e nos ensina a perdoar para encorajar outras pessoas. Amém? Então, o que acontece? Às vezes, nós vamos falhar. Eu já falhei, sim, em ser um propagador da paz. Talvez eu foquei em algumas ocasiões, mas no que aconteceu, esqueci o foco da paz. Mas eu aprendi, né, com meus erros, aprendi a pedir perdão, aprendi a perdoar, e assim acabamos encorajando outras pessoas, né, e até aquelas mesmo no qual, às vezes, até o conflito ou a situação, né, foi ocasionada ali, né? Mas eu não posso distribuir gratuitamente ódio. Mas, apóstolo, eu não estou com ódio, eu só não gosto da pessoa, meu espírito não bateu. Pois é, querido, mas o ódio começa aí. Você não vai odiar a pessoa 100% de uma hora para outra. O ódio começa com as coisas pequenas. Não vou com a cara dessa pessoa. Eu não vou com isso. Eu não vou com aquilo. Meu espírito não bateu. Tem uma coisa errada. Claro que, às vezes, realmente tem um discernimento em relação àquela pessoa, talvez por um comportamento que mais na frente vai ser manifestado e talvez realmente pode causar um dano. Mas, quase de modo geral, nós temos que lutar contra esse ódio gratuito. Não vou com a cara de fulano. Às vezes só porque não gosta de cabelo louro. Já vi pessoas que falam que não gosta do outro só porque pintava o cabelo de louro. Ou às vezes porque a pessoa era preta. Ou porque a pessoa era branca demais. Que bobagem, né? Então, o ser humano tem esses ódios gratuitos. Às vezes a pessoa não fez nada, ou só porque a pessoa, sei lá, não gosta da pregação do outro, ou porque não gosta do discipulado do outro. Enfim, então, sabe, por coisas tão pequenas a gente distribui esse ódio gratuito, né? Então, é algo que nós devemos lutar contra, tá? Aí nós lutar contra nós mesmos, eu quero dizer, tá? Mas trabalhar para ter paz uns com os outros. Tá? Eu não estou pregando aqui no sentido de você não ter que falar nada, muito pelo contrário, até porque para ter paz você precisa dialogar. Olha, eu não gostei disso, vamos acertar isso, né? Ou alinhar com a liderança certas situações, justamente para o bom andamento. Não é ignorar que talvez problemas não existam, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu tenho que ter esse foco, eu preciso lutar pela paz, eu preciso me esforçar para viver em paz. Segundo ponto, treinamento, né? Ou seja, eu coloquei aqui umas referências bíblicas, não vou ler porque vai acabar estendendo, mas é o que Paulo fala, nós devemos ensinar uns aos outros, né, a semear essa paz também. Quando você estiver discipulando, acrescente isso na sua pregação, no seu discipulado. Você vai observar que a boa parte dos problemas de muitos irmãos é porque eles não lutam pela paz. Né? E a Bíblia nos convida a vivermos em paz. Por exemplo, o auxílio, né? Por exemplo, tem uma situação dificultosa, chamem aqueles mais experientes para que possamos juntos dialogar para ver o que está acontecendo para que a paz ela seja mantida. Perseverança, às vezes você vai ter que
se empenhar para que a paz ela aconteça. Às vezes, num primeiro momento, parece que não vai acontecer. Talvez você já conversou, já dialogou, mas parece que a situação não está, né, se resolvendo. Mas eu devo perseverar para que ela se mantenha. Né? A responsabilidade, o compromisso, né, com a paz. E aí a paz ela traz restauração. Né? Ela traz restauração. Deixa eu ver uma Bíblia aqui perto. Deixa eu ver se eu... Agora, cadê Jeová? Minha Bíblia está aqui. Achei uma Bíblia aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ler aqui para vocês, ó, que está aqui em Efésios 4:32. Ah, tá aqui, agora eu achei. Deixa eu ler aqui para vocês. Aqui, ó. Vou ler aqui na King James, tradução do Rei James. Ó, pelo contrário, ó, sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou. Sabe por que algumas pessoas também têm dificuldades para perdoar? Porque, no fundo, ou ela esqueceu da experiência de perdão que ela teve, ou ela ainda não teve uma experiência de perdão. Porque acontece isso, tá? Às vezes a pessoa ela já teve uma experiência de perdão, realmente ela sabe que ela foi perdoada por Deus, só que talvez ela não persevera mais na palavra, no conhecimento do Senhor. Então essa experiência ela vai perdendo. Ah, poxa, mas como acontece? Acontece, mas a pessoa perde. Ah, eu não acredito nisso. Então tá, então tranquilo, respeito a posição de quem pensa diferente, mas como pastor eu vejo muito isso. Eu jamais vou julgar dizer que uma pessoa que deu frutos, eu vou questionar a salvação dela, mas às vezes ela começa a perder. Mas também tem um outro caso também de que a pessoa ela não teve realmente uma experiência de perdão com Deus. E ela não perdoa. Entendeu? Aquilo é só discurso. Ela até fala, ela até aparentemente perdoa, mas ela vive amargurada, ela vive magoada. Entendeu? Então, apóstolo, mas tem situações que são difíceis. Eu concordo. Mas é melhor a pessoa dizer assim, olha, tá difícil para mim, né? Meu coração, estou passando uma luta para perdoar, para desenvolver o perdão, até porque o perdão, ele nasce debaixo de dor, né? Ninguém perdoa assim, eu perdoo. Para perdoar é uma luta muito grande, né? Mas ela está muito ligada com a experiência de perdão que eu recebi de Cristo Jesus. Então, a cultura de paz também ela traz estabilidade, né? Ela traz estabilidade e testemunho. O que diz Mateus 5,9? Eu acho que eu acertei no versículo que eu falei anteriormente. A palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, ninguém vai reconhecer um filho de Deus se ele briga, se ele discute, se ele não luta pela paz, se ele discute, se ele quer estar sempre por cima, ele só quer estar com a razão, ele não dá o braço a torcer, ele é ignorante, ele é arrogante. Ninguém vai ver ele ali com ele. O que vão dizer para ele? Ele é filho de quem? Vão dizer. Me diga aí. Vão dizer que ele é filho de quem? Vamos ver quem está ligado aqui no mistério. Respondam aí, digitem aí. Uma pessoa que briga, que responde, não ajuda em casa, não tem paciência com o marido, não tem paciência com a esposa, sabe? Prefere o conflito. Eles vão dizer que ele é filho de quem? De Deus. Ele não vai ser conhecido, né? Então ele vai ser chamado de filho de quem? Se os pacificadores serão chamados filhos de Deus, aqueles que não buscam ser pacificadores serão chamados filhos de quem? É uma pessoa que não tem Deus e será chamado filho de quem? Um exemplo, o irmão vai para a igreja todo domingo, está na igreja e tal. Aí, lá na vizinhança, todo mundo sabe que ele não é aquilo que ele... Isso, tá aí, muito bem. Filho de Satanás. Ele vai ser... se os pacificadores serão chamados filhos de Deus, então, aqueles que buscam a guerra e a confusão, buscam os desentendimentos, serão chamados filhos de Satanás. Simples assim, né? E para finalizar, e agora mesmo, coloquei aqui para brincar com vocês, uma cultura de multiplicação. Então, como é que eu posso multiplicar essa paz, que as pessoas elas saibam que você é da paz, que você busca a paz, que você não vai para dizer, por exemplo,
Não, eu vim aqui para puxar sardinha para o lado de um, para outro. Não, você chega ali para implantar paz. O que acontece? Para nós multiplicarmos essa cultura, nós devemos encorajar líderes e discípulos a serem pacificadores. Você vai ver como essa palavra ela faz todo sentido. Eu tenho certeza que talvez muitos discipulados que você fez foi porque as pessoas não querem buscar a paz, né? E outra coisa, ensinar a pacificação às crianças. Então, nas redes, né, nas redes Kids, ensinar as crianças, os filhos, né, a buscarem a paz, para que nós possamos criar essa cultura tão abençoada de paz. Amém, queridos? Então, tem um livro que fala muito sobre isso, que eu me baseei um pouco, que é no livro O Pacificador, do Ken Sander, tá? De como solucionar conflitos, da editora CPAD. Então, nós temos 11 minutinhos para encerrar. Queria aqui abrir oportunidade para quem queira comentar ou fazer uma colocação breve. Está com a oportunidade. Só levantar a mão, que aí eu vou ver quem está aqui na vez, para não dar nenhum... Para ficar aqui na ordem, né? Então, quem quiser falar pode levantar a mão. E aí eu vou ver quem está na sequência aqui. Gabriel Ramos. Vai, Gabriel, você está com a oportunidade, filho. Paz, pastor. Bem? Boa Tudo noite bom, a todos. filho? Eu tenho Boa noite. uma pergunta bem prática, na verdade. Sei que na sua igreja não acontece isso, né? Mas em alguns lugares nós temos líderes que eles não são líderes que são pacificadores, né? Não buscam a paz. Mesmo com confronto, mesmo com a palavra de amor, ou até uma palavra mais dura, eles não conseguem seguir a paz com todos e ainda por cima não querem sair ou saem e voltam e fica nesse loop. Como tratar com esse tipo de líder? Perfeito. Aí já entrou um outro fator da pacificação, porque o assunto a gente vai explanar assim gradativamente, né? Nesse caso, primeiro o pastor ele tem que ser muito firme. O pastor vai perdoar, ele vai amar, mas também tem um outro aspecto da pacificação que é eu vou usar a palavra, eu vou usar uma outra palavra para não dizer essa palavra, porque pode as pessoas pensarem de uma outra forma, mas ele vai ter que discipular essa pessoa. Então, se é um líder e ele sabe que ele fez, o pastor tem que ser muito franco, meu filho, você está fazendo isso, já é, sei lá, 30 vezes que você sai, você volta, você diz que vai melhorar. Então, até você melhorar, você vai ficar sentadinho, você vai ficar aí ouvindo, você vai estar aprendendo, né? Você causou muitos danos aqui na comunhão, o pastor ama você, meu filho, mas você vai ficar sentadinho. É simples assim. E o pastor tem que ser muito firme. Por quê? Porque se ele não for assim, essa pessoa, se ela estiver causando problema, ela vai destruir a igreja. Essa que é a realidade. Então, o pastor tem que ser firme nesse ponto. Ele ama, mas filho, você vai ficar sentadinho, tá bom? Para você aprender. Né? Aí o pastor tem que tratar essa pessoa. Agora, se ele não quiser sentar, então ele não quer a paz. Né? Então ele vai ter que, uma hora ele vai acabar saindo da igreja. E esse é o resultado. Acaba acontecendo. As pessoas acabam sempre, porque o problema é elas não querem mudar. Aí só oração, aí o pastor ora, o líder que está cuidando vai orar, vai fazer tudo o que podemos, né? Podemos fazer para que essa pessoa possa melhorar. E caso isso não aconteça, aí realmente não dá para caminhar com essa pessoa, né? Não, realmente não vai dar para caminhar. Só que, como eu digo, nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance, com todo o carinho, com toda a vontade, não com aquela falsa... não, eu já fiz tudo. Não, fazer realmente, se dedicar para curar essa pessoa e realmente, para que ele possa dizer, não, realmente eu cumpri todas as etapas que eu pude fazer, o que Jesus fez, jejuei 40 dias, aconselhei, levei para o encontro, levei para o Qualicamp, levei para o seminário, levei para o Qualíder, sabe? Inverti, paguei tudo que o pastor puder fazer. Aí ele fala, pai, meu filho, você me desculpe, mas... olha, aí você tem que falar, filha, fiz isso, e aí, você não vai mudar? E bota na parede. Acabou que não mudar,
Aí, querido, só realmente não dá para caminhar, né? Amém? Tranquilo? Obrigado. Maravilha. Aí fica aquela palavra também que fica lá em Mateus sobre ligar o que está ligado na terra também está ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Isso. Infelizmente, É. tá bom, obrigado, pastor. Aí, por exemplo, tem esse ponto que o Gabriel colocou e tem um ponto que nós abordamos dessa própria mentoria, que é o quê? Às vezes, porque nós não sabemos, aí a gente não tenta investir tempo para ajudar a pessoa. Também tem esse outro aspecto, né? Mas pelo que ele está colocando, é um caso de alguém que já foi muito ajudado e parece que não quer mesmo. Tem provas que a pessoa realmente não quer. Aí, realmente, essa pessoa vai ter que, né, ficar sentadinha para ver se, né, realmente se converte de vez, né? Aí, alguém quer falar mais aqui, fazer uma pergunta? Ainda temos um tempinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui se alguém... Deixa eu ver aqui. Acho que ninguém mais levantou, né? A mão, né? Eu acho que alguém fez uma pergunta aqui. E quando a ovelha quer ser bode, o que isso pode fazer foi exatamente o que nós falamos aqui. Essa resposta que eu falei serve para a pergunta do Raios. Quando a ovelha quer ser bode, aí é esse caminho. O pastor tem que ser firme, porque senão ele vai perder, né, a caminhada, né? Mas ele tem que tentar fazer o máximo. Às vezes, você colocando a pessoa para sentar, para aprender, já é um tratamento para ela. Porque ela não quer sentar, às vezes, ela quer estar tumultuando. Então, ela vai ter que sentar, aprender a ser humilde, né? É duro. É que nem com nossos pais, né? A gente não queria obedecer, o pai deixar a gente de castigo, né? Até a gente aprender. Fale, filhos. Tudo bom? Tudo bom, Dimas? Estava no início da mentoria, porque eu estava ocupado com o pastor Djalma, mas entendendo um pouco o que foi passado aqui, eu acho que um verdadeiro líder, né, tem que tratar primeiro de si mesmo, né? Começando pelo nosso caráter, para ter um ministério de paz, né? Uhum. Exatamente. Porque Perfeitamente. sem um líder que não tem caráter, ele não leva a paz para o seu ministério, ele leva o que? A maldição, né? Leva os conflitos, até traz os seus problemas para dentro da liderança, né? Então, é como nós vemos algumas passagens da Bíblia, né? Porque na crucificação de Jesus ali, quem tinha inveja de Jesus eram os próprios homens da lei, né? Que conheciam do tempo de Moisés, de Abraão, né? Uhum. E ali, o que o senhor me diz sobre essas coisas assim ali? Porque ali nós dá de ver que eles eram líderes, né? Uhum. Ali eles sentiram inveja que por causa de que Jesus estava fazendo algo muito maior do que eles. Podemos dizer que... Porque, na verdade, ali o que acontecia ali tinha uma questão política, né? Porque a classe religiosa dos tempos de Jesus, ela estava muito corrompida pela política, né? Então, eles viam Jesus como uma ameaça, tanto para a religião judaica, naquele contexto, né, na posição que eles estavam. Pensa comigo o seguinte, suponhamos hoje que um pastor em Manaus, ele está operando sinais e maravilhas. Só um exemplo, só eu tinha imaginado. E aí, rapaz, entrou um cara cego lá, sai enxergando, e é real. Rapaz, eu conheço um rapaz que ele é aleijado, rapaz, o cara foi lá e tá andando. Rapaz, eu fui lá, um cara tá sem perna, o cara tá com perna, nasceu uma perna no cara. É claro que isso é só uma comparação para a gente entender. Então, Jesus estava fazendo coisas assim, assombrosas, né? Então, isso assustou ele. Gente, esse cara vai tomar o nosso lugar, todo o nosso povo vai seguir esse cara, e daqui a pouco ele vai tomar o reino aqui. Então, assim, houve uma certa inveja, né? Houve uma certa oposição, né, ao ministério do Senhor por conta disso, né? Então, realmente, agora o ponto que você falou, às vezes, como foi falado pelo Gabriel e por você, né? Às vezes, a religiosidade, ela cega a pessoa, entendeu? Por isso que aí que entra o Espírito Santo, entra o confronto. Então, aquelas pessoas estavam imbuídas de si mesmas, né? Então, elas não queriam, de fato, uma mudança real. Elas queriam só o poder. Elas não queriam paz, elas não queriam ter a verdadeira paz, né? Eles estavam, na verdade, rejeitando aquele que é o verdadeiro caminho da paz, que é o Senhor, né?
em mim, ele fala que nele nós teríamos paz. Eu vos dou a minha paz, né? Amém? Amém, meu apóstolo. Temos 1 minuto agora. Então, amém, queridos. Agradeço a todos. Acho que já vai cair aqui a nossa conexão, mas eu quero encerrar orando brevemente, tá bom? Quem recebe aí, dá um amém, tá bom? Me perdoe se eu não respondi. Amém, glória Tá bom? a Deus. Amém, glória a Deus. Se eu não respondi a todos, muito obrigado pela participação. Amém. Eu vou deixar aqui a sua bênção Amém. apostólica, né? Amém. Porque já está desligando aqui, já está quase caindo aqui. Amém, glória a Deus. Vos abençoe, vos guarde, que o glória a Eterno Deus. faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Amém, Eterno sobre ti glória a levante seu Deus. rosto e te dê, paz, te dê Glória a shalom. Deus. Amém? Amém, amém. Glória a Deus Deus. abençoe, querido.